de ouvir um pouco, então eu agradeço o convite das meninas para estar aqui com vocês nessa tarde e agradeço vocês a disponibilidade de vir ouvir um pouquinho. O que eu vou trazer essa tarde, falar um pouquinho com todo mundo, quem ainda não é mãe também, mas principalmente com as mamães. E pode ser que gere alguns sentimentos desconfortáveis, algumas emoções que a gente tem mais dificuldade de lidar. Não tem problema, podem sentir isso daí, podem sentir raiva de mim, com alguma coisa que eu sei aqui que de repente não agrade, ou está muito fora do que vocês acreditem, mas eu peço que vocês me ouçam com o coração aberto, tá? Eu preparei com muito carinho tudo isso que eu trouxe. O que eu trouxe é o que tem de mais recente nas pesquisas, então eu uso como base a ciência do desenvolvimento humano, a neurociência. As informações que tem aqui são frutos e resultados de pesquisas imensas de muitos artigos científicos, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, e eu espero que isso possa contribuir com vocês nessa tarde. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o autocuidado materno e a relação que eles têm com os comportamentos desafiadores dos nossos filhos. Porque às vezes a gente pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. O nosso bem-estar físico e emocional, ele reflete muito no comportamento dos nossos filhos, não só dos nossos filhos, mas de todos que a gente se relaciona à nossa volta, tá? Gente, pronto, alguém no São Paulo? O terceiro? Esse? Pronto. Então, vou me apresentar para vocês, elas já falaram meu nome, eu sou Natália Sanches, eu sou educadora parental. Acredito que a maioria aqui talvez não tenha familiaridade com essa profissão, mas explicando de uma maneira bem simples para vocês, eu apoio famílias no desafio que é a jornada da parentalidade. Eu faço o papel realmente de acolher esses pais e de ampliar um pouquinho a nossa visão, trazendo a perspectiva da criança para foco, para que a gente consiga proporcionar um desenvolvimento físico e emocional mais saudável para os nossos filhos, tá bom? Sou mãe da Luna, que está aqui como minha assistente hoje, e não está sentada aqui, mas eu sou titia da Lelê. Eu gosto de citar isso porque são dois momentos de consciência muito diferentes na minha vida. E hoje eu vejo os resultados, mesmo que só por 1 ano e 8 meses, diferentes de uma criação sem consciência e da outra com um pouquinho mais de consciência. E sou professora. Eu sou formada em educação física, trabalhei muito tempo com crianças, e fiz uma transição de carreira mais recentemente, porque eu recebi esse chamado da maternidade, algo que eu não queria, que eu não tinha planejado, mas que me transformou de uma maneira assim muito grandiosa, me melhorou muito como pessoa. Hoje eu me sinto transformada e quem me salvou foi a Dona Luna e a maternidade. Eu quero compartilhar tudo isso com vocês. Antes da gente entrar e falar sobre autocuidado, eu quero que a gente faça um exercício aqui de autorregulação para que a gente consiga ficar presente aqui no lugar onde a gente está, que a gente lide melhor com os desconfortos que talvez possam surgir de alguma coisa que eu vou falar. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, nós vamos fazer 3 respirações. Eu não vou contar com vocês, a gente pode contar mentalmente, mas a gente vai respirar, inspirar em 4 tempos e soltar mais devagar em 7 tempos, tá bom? Vamos lá, inspirou, expirou. Mais uma vez, inspira e expira. Inspira e expira. Perceba um pouquinho como está o ritmo do seu coração, se você está ansiosa, se está rápido, se está lento, como você chegou aqui, se você chegou triste, feliz. Vai fazendo essa autoanálise, isso faz muito parte do nosso autocuidado, do nosso autoconhecimento. Vocês podem ir abrindo os olhinhos devagar. Vamos entender um pouquinho então sobre o que é o autocuidado e eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Não tem certo nem errado, tá? Então respondo livremente sem medo de ser
Quero saber aqui quem acha que autocuidado é ir para a academia. Quem acha que o autocuidado é fazer skincare? Skincare. Quem acha que o autocuidado é estar bem vestida, maquiada, bem apresentável? Acha? E quem aqui acha que o autocuidado é um ato egoísta? Alguém acha isso? Tem essa crença? Não. Quem aqui acha que não tem tempo para praticar o autocuidado? Alguém acha? Sim? Não? Pode vir. Eu acho, eu tenho essa crença de que eu não tenho tempo para o autocuidado. Mas eu quero que a gente amplie um pouquinho essa perspectiva e esse olhar de que o autocuidado, ele faz parte de tudo isso que eu perguntei, mas ele é muito além disso. Que a gente pode incluir na nossa rotina com pequenas ações, mesmo para quem acha que não tem tempo. Então vamos lá, o que é de fato o autocuidado? Ele, auto vem do grego, de autos, então quer dizer a si mesmo, e o cuidado vem do latim de cogitatio, que quer dizer pensamento, reflexão. A René Trudon, que é quem eu usei como base para trazer essas informações para vocês, ela era uma estudiosa e ela começou a estudar mais a fundo sobre o autocuidado quando o irmão dela se suicidou. E ela quis pesquisar mais a fundo o que ela, de repente, o que ele poderia ter feito para evitar essa situação extrema. Foi quando ela começou a aprofundar nesse sentido do autocuidado e desenvolveu um método mais voltado para as mães. E aí ela diz assim para a gente: então é um conjunto de ações ou procedimentos de cada indivíduo destinado à manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. Então ele vai muito além daquilo que a gente questionou no início dessa palestra. E daí, indo um pouquinho mais além, o autocuidado ele não está relacionado a uma autossatisfação, ele está relacionado à minha autopreservação, né? Como uma manutenção mesmo da minha própria vida, da minha saúde e do meu bem-estar. E aí eu coloquei lá no início, então do grego, né? A si mesmo, do latim, reflexão, pensamento. O que é então esse autocuidado? É uma reflexão, uma observação sobre si mesmo, sobre o meu estado, sobre o que o meu corpo necessita, para que eu consiga promover essa manutenção da vida, do meu bem-estar, né? E da minha saúde. Que para cada um vai ser diferente. Para uns pode ser a academia, para uns pode ser o skincare, para outros pode ser uma aula de dança, pode ser uma aula de yoga, para outros pode ser só um momento de se silenciar, de relaxar. Cada um tem que fazer essa auto-observação, esse silenciamento e entender o que o meu corpo está pedindo, o que o meu corpo está necessitando, o que me nutre. Né? Às vezes a gente nem sabe o que nos faz bem. Se vocês não sabem, a gente vai entrar mais à frente nos outros espaços, mas faça esse exercício de listar coisas que te fazem se sentir bem, que fazem você se sentir nutridas, alegres, felizes. E essas ações, para quem pensa que não tem tempo, podem ser realizadas muito bem com os nossos filhos também. Elas não precisam ser feitas sozinhas. Porém, só eu posso fazer aquilo mesmo. Eu não posso delegar isso para ninguém. Ninguém tem esse poder, né? Então, a gente às vezes tem muito a mania de terceirizar a nossa felicidade, de terceirizar esse cuidado, mas são ações que só a gente consegue fazer por nós mesmos. E aí, ela continua então dizendo que autocuidado é observar-se, é perceber como está o seu corpo físico, mental e emocional e poder agir sobre ele de maneira benéfica e saudável. Bem que a gente estava conversando aqui do meu silenciar, da minha observação, eu consigo perceber como está o meu estado e o que eu preciso fazer para que esse estado melhore. Autocuidado não significa estar bem o tempo todo, isso é muito importante, mas sim acolher os confortos e desconfortos, ver as causas e escolher agir ou não sobre elas, porque eu simplesmente posso acolher o desconforto e esperar que isso passe, né? Porque sempre passa. As nossas emoções são assim, a gente nunca vai estar o tempo inteiro 100% bem.
gente vai estar feliz, a gente vai estar com raiva, a gente vai estar com medo, a gente vai estar inseguro, aí a gente vai estar feliz de novo, a gente vai estar sentindo amor, e faz parte da nossa humanidade, faz parte do nosso processo. Todas essas emoções têm uma função para a gente, né? Por mais que a gente pense que não, até a raiva tem uma função que é comunicar os nossos limites pessoais, né? Então, quando eu aprendo que está tudo bem, todas as emoções, que todas elas têm um sentido, eu aprendo a observar como que elas reverberam no meu corpo, eu consigo determinar o que eu preciso fazer para que esse estado melhore, para que eu volte ao meu estado de equilíbrio, para que eu navegue com mais tranquilidade, sem eu machucar quem está à minha volta, né? Oi, meu amorzinho. Minha assistente está chamando, mas tudo bem. E aí, a gente entra numa parte muito importante, né? Que os relacionamentos, eles são o espelho para as nossas próprias dificuldades. Normalmente, o desconforto que o outro provoca em mim está mostrando alguma sombra, algo que eu também não quero admitir que eu sinto, que eu penso, que me incomoda. E aí é muito legal a gente pensar isso, porque é muito mais fácil a gente estar sozinho, né? A gente lidar com isso sozinho. Mas se a gente realmente quer crescer espiritualmente, emocionalmente, o relacionamento faz parte disso. Ele é essa jornada. Nossa espécie, né, de mamíferos foi feita para sobreviver em bando, para sobreviver conectado com os outros. E apesar da sociedade pregar muito essa independência, que é ótimo dar conta de tudo, nossa espécie não foi feita para dar conta de tudo, a gente foi feita para se relacionar, para se ajudar, nós somos interdependentes, isso é maravilhoso. Tá tudo bem, tá ótimo. Conforme a gente vai tendo esse entendimento e compreendendo essas coisas, tudo fica um pouquinho mais leve, né? A gente percebe que faz parte do nosso desenvolvimento, eu me relacionar com o outro, eu conhecer o que o outro despertou em mim, qual foi essa sensação? Foi boa? Foi ruim? Tá bom, e o que isso está me mostrando sobre mim mesmo? Tudo isso faz parte do aprendizado, né? O nosso autoconhecimento. Já citei essa frase, né? Essa frase é da René Trudeau. Não foi eu quem disse. E aí, então, meu autocuidado ele vem de me conhecer, né? Do meu autoconhecimento. E eu me conheço através do que o outro desperta em mim, inclusive os nossos filhos. Por que eu estou falando isso? Isso vai se relacionar com os comportamentos desafiadores que a gente vai falar lá na frente. Porque muitas vezes esses comportamentos são reflexos das minhas emoções, do meu bem-estar e do meu comportamento. O como está a dinâmica relacional na minha casa, tá? Nossos filhos são espelhos e eles colaboram o tempo inteiro, nos mostrando essas dificuldades, essas nossas sombras, essas nossas dificuldades, ou calando. A gente vai falar disso mais pra frente, mas a gente tem que se preocupar mais com as crianças boazinhas, aquelas que estão calando, tá? Porque isso tem um preço muito alto na vida dele, de desenvolvimento dessa criança. Enquanto eles estão mostrando, colaborando, nos mostrando, escancarando, tá ótimo, porque eu tenho a oportunidade de agir e de melhorar. Quando começa a não calar, aí a gente já tem que ter um ponto de atenção um pouquinho maior. E aí, é preciso observar, né, como as emoções reverberam em mim. E como eu disse aqui para vocês anteriormente, o comportamento dos nossos filhos ele está ligado ao nosso bem-estar emocional. Eu vou aprofundar isso mais em comportamentos desafiadores, mas o nosso cérebro ele leva cerca de 30 anos para se desenvolver completamente. Vai dizer até por volta dos 28, 30 anos. E a parte, aqui ó, esse andar superior, que a gente chama de córtex pré-frontal, que é a parte dos controles inibitórios, das nossas ações racionais, ela é a que mais demora. Então as crianças elas estão onde? Elas estão totalmente nas partes emocionais, nas partes primitivas. Por isso que acontece uma fusão emocional muito grande com aquela família, né? E elas refletem muitas vezes o que eu nem
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da Luna. Meu pessoal, às vezes, a Luna ela tem alguns comportamentos que são muito preocupantes, mas ela tem alguns comportamentos autolesivos. Que seriam comportamentos autolesivos? Puxar cabelo, se bater, bater a cabeça na parede. E o que isso está me mostrando? O que isso me mostrou muitas vezes? Que ela estava expressando a minha própria raiva. Eu não estava conseguindo gerenciar e expressar. Por quê? Porque ela está funcional comigo. Ela está totalmente no âmbito emocional, captando todas as emoções minhas, da minha casa, do meu relacionamento, da minha família. Por isso que a Renê Tudor traz isso, que o comportamento dos nossos filhos ele está totalmente ligado ao nosso bem-estar emocional. Isso é muito importante. Quando a gente viaja de avião, quem aqui já viajou, ou se não viajou, eu vou contar, mas se já viajou, sabe. O que eles falam de recomendação? Primeiro a máscara de oxigênio é inteira. Em mim, primeiro em você. Você primeiro se salva para você depois conseguir ajudar e salvar o outro. Volto a cuidar desse conceito. Primeiro, eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem para que eu consiga cuidar de qualquer outra pessoa, seja do meu parceiro, seja dos meus filhos, dos meus amigos, né? Primeiro, eu preciso estar bem. Se eu não estou bem, todo o resto não anda também, tá? Desanda. E aí a gente chegou nos 12 passos, então, que a Renê Tudor construiu para as mães, mas eu vou tentar trazer aqui, exemplificar para quem também não é mãe. E o primeiro ela fala de se reconectar com a sua essência. O que seria me reconectar com a minha essência? É me questionar mesmo. Quem eu sou? Quem eu era antes da maternidade? Quem eu sou agora depois da maternidade? Ou já algum parto, né? Então, quem eu era antes de me casar? Quem eu sou agora depois que eu me casei? Quem eu era antes de entrar na faculdade? Quem eu sou depois que eu entrei na faculdade? Para você realmente trazer a sua essência à tona e se entender, se reconhecer para conseguir atender às suas próprias necessidades. E aí no passo 2, eu reconhecer o poder transformador do autocuidado. Enquanto eu não entendo isso, enquanto eu não reconheço que isso tem muito poder na minha vida e nos meus relacionamentos, eu também não consigo agir. Né? Eu fico ali no congelamento, está tudo bem, eu deixo para depois, amanhã eu me cuido, amanhã eu faço. Aí, chegando no final da vida, eu não fiz nada por mim, estou ali toda doente, dependendo dos outros, porque o meu corpo está cobrando esse preço, né? Tudo isso tem uma cobrança. Construir a minha rede de apoio. Isso não serve só para as mamães, serve para todo mundo, tá? Se eu falar que 99% das mães que eu atendo têm dificuldade de formar rede de apoio, vocês podem acreditar. Que isso muitas vezes vem de onde? Da nossa infância. Da negligência, do autoritarismo, da permissividade, né? De todos esses estilos parentais que formaram as minhas conexões de que eu tenho que fazer tudo sozinha, que é difícil eu pedir ajuda, que é difícil, que é sofrido me relacionar com o outro, né? E aí a gente vem com essa dificuldade de formar rede de apoio, mas sem rede de apoio é muito difícil a gente conseguir dar conta, tá? Precisa uma aldeia inteira para criar uma criança. E é muito triste pensar que, eu, mãe, vou ficar ali sozinha com essa criança fazendo tudo. Gente, não dá. Não dá com uma, não dá com duas, não dá com três. A gente precisa. E aí, às vezes, a gente se questiona, mas eu não tenho família aqui, mas eu não tenho parente, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo. E os colegas? E os vizinhos? E as coisas da escola do filho? Né? Tudo isso mostra um pouquinho da nossa dificuldade de se relacionar mesmo e de pedir ajuda. Mas é muito importante pedir essa ajuda e ter essa rede de apoio para que você também consiga promover e atender as suas necessidades, tá? Seu autocuidado. Gerenciar a nossa energia. O que ela quer dizer com isso? Para a gente realmente listar aquelas atividades que demandam muita energia nossa e dentre essas atividades, quais que eu posso deixar de lado? Quais que eu posso delegar para outra pessoa fazer? Quais são insubstituíveis? Na vida do meu filho eu sou insubstituível. Não tem outra mãe. Né? Na vida da minha família eu sou insubstituível. Não tem outra de mim. No meu trabalho, às vezes, eu sou substituível. Às vezes não, algumas vezes. Né? Na maioria a gente é substituível no nosso trabalho. E em muitas outras tarefas de casa que eu posso, de repente, terceirizar, delegar.
da energia e acabam assim, tomando meu tempo, eu não conseguindo me cuidar, não conseguindo cuidar direito da minha família. Então, é muito importante a gente fazer essa lista mesmo de quais demandam de energia, quais você pode delegar e quais você pode descartar, para você conseguir se promover e se autocuidar. O ótimo é inimigo do bom. A gente não precisa ser ótimo em tudo. Tá? Então eu vou muito nesse ponto do 4. Listar mesmo em que eu preciso ser ótima. Eu digo pessoal, eu escolhi ser uma ótima mãe. Não à toa estou aqui. Foi escolha minha. Isso eu quero fazer bem feito. E o que eu posso fazer só bom? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Dar um tapa aqui na casa, a gente não pode fazer só bom, não precisa estar perfeito no trabalho. Ou no meu trabalho eu posso ser só bom, se essa não é a minha prioridade. Enfim, cada um sabe do que é prioridade, do que precisa ser ótimo e do que pode ser só bom. Isso também ajuda a gente a economizar um pouquinho das nossas energias, que o nosso cérebro, inclusive, é programado para fazer. E usufruir do nosso poder pessoal. O que é usufruir do meu poder pessoal? É entender que realmente a responsabilidade é minha. Porque eu tenho esse poder de mudar as crenças que eu tenho sobre o autocuidado, se elas são negativas ou não, se eu tenho tempo ou não. Só eu tenho esse poder de mudar essas crenças. Só eu tenho esse poder de me fazer acreditar que isso tem um sentido, que isso pode transformar a minha vida. E é usufruir desse poder. Libertar a nossa criatividade. Que eu vou entrar, não tem como eu não falar de crianças, gente, de filhos. As crianças, se vocês forem reparar nas escolas, em qualquer lugar, elas são muito criativas para solucionar, para inventar saídas novas. E às vezes a gente quer colocar em elas ali naquele quadradinho, não tem que ser desse jeito, tem que colocar a negação, tem que colocar o passado. E a gente deixa de perceber como isso é bom, como essa criatividade também é ótima para a gente. Como eles ajudam a gente a ampliar nosso olhar para solucionar problemas também. E a gente pode se aproveitar muito bem dessa criatividade dos nossos filhos, para que eu consiga então buscar novas estratégias, novas maneiras para eu me proporcionar o autocuidado. Buscar o novo, se libertar das suas antigas regras. Eu postei, inclusive, no perfil esses dias, sobre quando foi a última vez que vocês fizeram algo novo pela primeira vez. Quando fizeram algo novo pela primeira vez? Quando? A minha resposta, se for pensar, é aqui, quando eu virei mãe. Ou seja, já faz 1 ano e 8 meses que eu não faço nada novo. Eu invento regra nova. Isso é preocupante também. É importante para a gente se abrir para o novo. E pensar também, refletir lá na minha infância, como que era? O que meus pais me mostravam sobre o novo? Me mostravam que era bom? Que de repente era perigoso? Que era melhor ficar onde está? Para a gente conseguir revisitar essas crenças também. E quando meu filho faz algo novo, vocês já observaram? Porque a gente levou na praia pela primeira vez esse final de semana. Foi a primeira vez que ele entrou no mar. Me deu vontade de esquecer como que ele entra no mar para eu viver essa sensação de novo. Que foi assim, maravilhosa. E nossos filhos nos convidam a isso todos os dias. Eu tinha muita raiva de quando eu voltava da escola e ela tinha aprendido a andar, porque ao invés de demorar 5 ou 10 minutos, eu demorava 40. Porque ela queria parar e olhar todas as formigas do chão, olhar quem é que estava na janela das casas, os passarinhos, as árvores. E aí um dia eu parei e me questionei, quando foi que eu parei de ver beleza nessa simplicidade, nesses detalhes? Quando foi que eu parei de perceber um detalhe novo? E era tanta coisa que ela me mostrava, que ela me mostra ainda, que nos faz refletir sobre isso, sobre a gente buscar realmente coisas novas. E não precisa ser algo mirabolante, pode ser algo muito simples. Ver o pôr do sol de um ângulo diferente, por exemplo, observar a beleza de uma flor, sentir aquele cheiro que você nunca sentiu. Tudo isso faz parte também do nosso autocuidado. Transformar as minhas relações. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção também, porque a gente tem que fazer uma análise de tempos em tempos, quais relações estão drenando a minha energia e quais que estão nutrindo efetivamente. Porque tem
são uma via de mão dupla. Os melhores relacionamentos são aqueles que eu consigo nutrir a pessoa que eu sou me nutrir de volta, né? E a gente consegue evoluir juntos. Aquelas pessoas que só treinam, só querem. É importante que a gente se afaste dessas pessoas, porque se eu estou ali com a minha energia totalmente drenada, dando para elas, eu deixo de olhar para os meus filhos, para a minha família e para mim mesma. Né? Eu preciso me cercar daquelas pessoas que vão me ajudar a evoluir, que vão me nutrir de alguma forma. Então, os nossos relacionamentos também refletem a nossa casa. E a parentalidade como uma jornada espiritual. Gente, isso é lindo. Eu falei no começo que eu não quero ser mãe. Eu não tinha esse desejo. Por medo de muitas coisas. Um deles era perder a minha liberdade de fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse. Medo besta, né? Hoje eu vi como foi maravilhoso a chegada da Luna na minha vida. De me transformar mesmo, de me tornar uma pessoa melhor. Mas isso foi porque eu soube aceitar os convites que ela me fez. De realmente olhar o que eu precisava evoluir, o que eu precisava mudar, porque ela chegou assim, ó, escancarando todas as minhas sombras, a minha raiva contigo, a minha dificuldade de lidar com as minhas emoções. Inclusive por isso que eu fui estudar arte da agressividade, porque eu tenho esse ponto muito claro na minha vida. E se a gente só fica ali, no automático, achando que a maternidade é pesado, que é difícil, que eu tenho que abrir mão de tudo, que a gente deixa de perceber como uma oportunidade mesmo de um crescimento espiritual, como uma oportunidade de um crescimento pessoal, como uma oportunidade de aprender. Não somos nós que ensinamos nossos filhos, são eles que nos ensinam todos os dias. Basta a gente aceitar esse convite, né? E é maravilhoso ter ensinado, tem sido transformador. Aceitar isso daí, começar a enxergar como que os meus pais eram, como que eu vejo eles agora depois que eu sou mãe. Eu ainda vejo eles com aquela ilusão de pais perfeitos, ou eu consigo enxergar com a realidade da humanidade deles, né? Com todos os seus acertos e os seus erros. Isso é normal, faz parte da vida. E estratégias para uma vida equilibrada. Então, né, realmente, você tem aquele olhar mais ampliado e traçar o que eu preciso fazer para eu atingir isso daqui. Eu preciso buscar uma rede de apoio, um tempinho para eu conseguir na academia, de repente? Ou eu preciso então que o meu marido me apoie em determinado horário para que eu consiga tomar um banho mais relaxado? Você que vai pensando essas estratégias para que você consiga se promover, se autocuidar. Por último, não menos importante, muito lindo, é estar presente. Estar presente não é estar aqui fisicamente, eu estou presente. E muitas vezes a gente está só fisicamente, mas a gente não está presente emocionalmente, a gente não está disposto ali a se conectar, a estar com a pessoa, a viver aquele momento com o seu filho, naquela brincadeira simples. A gente está, eu estou brincando com o meu filho, mas eu estou pensando, e se a gente olha, é tão bonito, né? Porque as crianças, elas nem têm noção do que é futuro, do que é passado, elas vivem exatamente o momento presente. E aí a gente tem que se perguntar, né? O que eu faria, como eu gostaria de me relacionar se esse fosse o meu último ano de vida? Porque pode ser. Inclusive hoje muitas pessoas estão partindo. Né? A gente não sabe, hoje eu estou aqui, agora eu estou aqui falando com vocês, e daqui a pouco eu posso não estar mais. Mas eu aproveitei como eu queria, eu fiz valer a pena, eu estive presente naqueles momentos, eu estive presente em tudo que eu fiz, eu tive uma atenção plena naquilo que eu estava fazendo. Isso é muito importante, porque eu acho que não adianta nada a gente viver de 90, 100 anos se a gente deixar a vida passando sem automático. Só estou preocupada com o futuro e eu estou aqui. Né? Porque é isso que a gente tem, a gente só tem o presente, a gente só tem o agora, o futuro. Deus pertence, a gente não sabe, né? E é o convite que nossos filhos lindamente nos fazem todos os dias. Aí, esses são os 12 passos. Eu fecho aqui um pouquinho o autocuidado com vocês, que a releitura traz, e agora a gente vai entrar nos comportamentos desafiadores. Aí eu estou voltando, eu quero passar. Pronto. Então aqui, não precisam responder para mim,
Mas eu queria que vocês refletissem um pouquinho hoje. Quais são os comportamentos que mais te desafiam atualmente? É a birra? É o choro? É a teimosia? É o bater? É o morder? Tem vários, né? O que me tira do sério, por incrível que pareça, é a sujeira com a comida. A raiva eu estou lidando melhor, mas a sujeira com a comida ainda é um gatilho para mim, que conta muito na minha história também, né? E aí, pensando um pouquinho nessas principais dificuldades, eu quero que a gente entenda que o que a gente vê é isso aqui, ó. O que é o comportamento desafiador está aqui embaixo. Então eu estou vendo o quê? Eu estou vendo a birra, eu estou vendo a teimosia, eu estou vendo o choro, eu estou vendo o bater, mas eu estou deixando de ver o que está por trás daquilo. Quais são as necessidades que o meu filho está me comunicando que eu não atendi? Que pode ser sono, que pode ser fome, que pode ser alguma violência que ele deu, algum abuso sexual, que pode ser falta de conexão com a mãe, falta de tempo de qualidade, falta de vínculo seguro, falta de se sentir visto, de se sentir... Então, uma coisa é eu falar que eu amo meu filho, outra coisa é ele perceber esse amor. É totalmente diferente. Tá? O amor não é sobre o que eu acho que eu estou fazendo, é como aquela criança está recebendo, como que ela está vendo, ela está se sentindo vista realmente, ela está se sentindo segura, ela está se sentindo amada, ela está se sentindo ouvida, ela está se sentindo pertencente. Tudo isso, quando não é atendido, reflete aqui, ó, nos comportamentos que a gente vê. Tá? Então, qual é o nosso papel como pais? Pegar aquela lupinha do Sherlock Holmes, deixa eu dar para você. Que esse bater está me comunicando? Do que você está se defendendo? O que será que eu fiz? O que será que eu não atendi? O que será que essa criança está passando que eu não vi? Porque a criança, como eu falei lá no início, nosso cérebro demora quase 30 anos para a gente desenvolver completamente. Então, ela não tem recursos para comunicar, chega a falar assim: olha, sabe o que é? Eu estou com muita fome aqui, estou sentindo desconforto no meu estômago e não sei, não está legal. E aí, você pode preparar uma comida para mim? A criança não sabe falar isso direito. Às vezes nem ela está entendendo direito o que ela está sentindo. Né? O tio vai falar assim: como, mas sabe o que aconteceu? A professora lá na escola, ela não me deu atenção, e aí o fulaninho me bateu, e aí aconteceu. Ela não sabe chegar a externar tudo isso. Ela ainda não tem essa maturidade que a gente tem de explicar como que ela está sentindo. E o nosso papel é criar tudo isso. Né? É a gente olhar com o olhar de quem quer ver mesmo, e entender o que está por trás daquele comportamento. Não para eu limitar aquele comportamento. Não pode isso, não pode aquilo, é feio. O papel não é isso, o papel é a gente ensinar uma nova habilidade para essa criança, para ela conseguir expressar aquilo que ela ainda não sabe. Que ela está usando o corpinho dela, que foi programado para isso tão sabiamente, porque a nossa sobrevivência dependeu disso por muitos anos. E aí aquele corpo programado para aquilo, ele está fazendo o que ele foi programado, expressando do jeito que ele sabe, do jeito que ele consegue. E aí o nosso papel é interpretar tudo isso. Então, todo comportamento, ele é uma comunicação. Quando eu tenho esse entendimento, eu começo a parar de pensar que a criança está me manipulando. Acho que a criança está fazendo aquilo para me atingir. Acho que a criança está fazendo aquilo para medir força, poder comigo. Gente, olha o tamanho da criança, olha, nossa, ela sabe que ela não vai ganhar na batalha, ela sabe disso, ela tem consciência, ela só está comunicando do jeitinho que ela consegue. Né? E a gente faz esse papel de interpretar. E aí, vamos falar um pouquinho sobre regulação emocional. Por que é tão importante eu saber isso? Porque para eu conseguir ensinar nova habilidade, a criança precisa estar no seu estado de equilíbrio. Se eu não estou relaxado, não existe aprendizado no meu cérebro. O meu cérebro está focado em sobreviver, não em aprender coisas novas. E como que acontece então essa regulação emocional? A gente tem o nosso sistema límbico, que é o andar 2, que eu falo aqui do nosso cérebro, responsável por nossas emoções, tá? E ele está comunicando então para o meu córtex: ó, estou em perigo, ó, alguma coisa aconteceu, ó, não sei o quê.
Como que funciona o nosso mecanismo de defesa? Ele já coloca cortisol e adrenalina, preciso lutar, preciso sobreviver, preciso fugir, né? Preciso fazer alguma coisa. E esse terceiro andar que eu falei que demora mais para a gente desenvolver, ele faz o papel do quê? Ah, não. Um exemplo. Tinha uma corda, eu achei que era uma cobra. Eu já vou fugir. Mas aí meu córtex pré-frontal, não, aquilo não é uma corda, não é uma cobra, tá tudo bem, opa, segurança. Pode voltar para o estado de relaxamento. É isso que a criança ainda não sabe fazer. Então eu percebo a ameaça, meu corpo sai, vai para um pico de estresse, cortisol e adrenalina, e eu preciso dessa segurança, sentir que eu estou seguro para eu conseguir relaxar e voltar ao meu estado de equilíbrio. Tá bom? A criança sabe fazer isso sozinha? Não. A gente sabe fazer isso sozinho? Deveria. Mas não sabemos também. Porque a gente não teve o quê? A gente não teve uma corregulação lá na infância. E é isso que vai ser o mais importante para a gente entender. Se qualquer coisa daqui precisar ficar muito gravado na cabeça de vocês que têm filho, é isso. Corregulação. O que é corregulação? É eu emprestar o meu sistema nervoso maduro, que já é capaz de interpretar situações, saber que não existe perigo, para essa criança que ainda não tem, para que ela consiga retornar esse estado de calma. E como que eu faço isso? Contato físico. Tá? Então é acolhendo mesmo essa criança, estando do lado, abraçando, pegando no colo e mostrando para ela que ela está em segurança. Mas Natália, se eu fizer isso quando ele estiver se comportando mal, ele não vai continuar se comportando mal? Acho que essa é a pergunta da maioria, né? Não, gente. Porque lembra que eu falei que enquanto a gente está com cortisol e adrenalina ativado, enquanto o meu cérebro está preocupado em sobreviver, não existe aprendizado? Então, se eu não conseguir trazer essa criança para um estado de relaxamento, eu não consigo também ensinar nada. Eu não consigo ensinar uma habilidade. Eu não consigo mostrar e direcionar o que ela tem que fazer numa próxima vez. Então, o primeiro passo de tudo é o corregular essa criança e trazer ela de novo ao seu estado de calma, segurança e pertencimento. E aí o cortisol, né? O cortisol ele é muito importante para a gente porque ele é o que a gente atinge aquele pico para ter exposição, para levantar de manhã, preciso ir para ação, preciso fazer, preciso agir. É o cortisol e a adrenalina que faz esse papel para o nosso organismo. Porém, se ele está em excesso no meu organismo, no organismo daquela criança que ainda não tem condições de gerenciar essas emoções, ele pode causar estresse tóxico. E esse estresse tóxico, além de ele prejudicar algumas funções do nosso corpo, que inclusive é o nosso sistema imunológico, ele também pode causar prejuízos no aprendizado, como eu falei. Lembra que eu falei para vocês que eu também sou titia da Lele, que isso seria importante em algum momento? A Letícia, quando ela nasceu, eu tinha 18 anos, minha irmã tinha 17, moramos todos na mesma casa. E a educação que a gente deu para ela foi uma educação totalmente baseada no medo. Ela sempre estava em alerta, foi uma educação muito violenta. E eu, na época, inclusive, tinha orgulho de falar, porque eu olho para ela e ela já sabe que não é para fazer isso. Ela já sabe que é não sei o quê. Não sabia nada, ela estava respondendo ao medo, tá? Essa era a realidade. E hoje, com 16 anos, eu consigo perceber certinho o que isso causou de prejuízo para ela. Inclusive prejuízo na escola, porque ela não consegue aprender da mesma maneira que as outras crianças. Ela tem uma dificuldade imensa de aprendizado. E eu sei que isso é fruto do que a gente fez lá atrás. É triste. Porém, a gente não tem que ficar nesse lugar de culpa. Eu errei. Eu já sei onde eu errei. E agora o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso transformar? Ainda tem tempo. O cérebro está se desenvolvendo até os 28. Tem tempo ainda para a gente fazer muita coisa boa nessa relação e auxiliá-la nesse processo. Já é uma diferença que eu vejo, por exemplo, na Luna. Eu tento fazer mais esse papel de regulação e eu vejo que ele está mais aberto para novos aprendizados. Tá? Então é muito importante a gente ter essa noção de que o medo, ele não vai
ensinar nada, tá? O castigo, a punição, na verdade vai ensinar que seu filho não pode contar com você nos momentos difíceis, que ele não pode errar, não é permitido errar. Muitas vezes isso vai refletir no relacionamento de vocês com a mentira, porque ele vai ter medo daquele castigo, daquela punição, então ele está te obedecendo na tua frente, mas lá atrás ele já está procurando uma saída, como eu posso fazer aquilo que eu quero. Ou, não sei se vocês viram uma notícia muito triste essa semana de uma menina que morreu de raiva, porque foi mordida por um cachorro e ela teve medo de contar para a mãe e para o pai que ela tinha sido mordida por um cachorro. Chegou numa situação extrema que o negócio foi piorando, ela não mostrou a ferida, não mostrou nada, e a menina morreu por medo dos pais. Então a gente tem que pensar muito bem que tipo de relacionamento a gente quer construir com os nossos filhos. É um relacionamento de vínculo e conexão ou é um relacionamento onde ele me obedece por medo? Né? Porque ele vai responder de alguma maneira, mas isso vai ter um prejuízo lá na frente, prejuízo na autoestima, prejuízo de não saber fazer as coisas porque elas têm que ser feitas, sempre precisar de uma validação externa para fazer o que precisa ser feito, ou sempre precisar de uma validação externa para me sentir pertencente, para me sentir amado. Então tem diversos prejuízos. Aquela frase assim, apanhei e sobrevivi, é mais triste para mim, gente. Eu hoje reconheço na minha criação muitas falhas e eu tenho essa consciência de que assim, eu não quero isso para minha filha, por quê? Porque quem eu sou hoje, fruto dessa educação? Eu sou ansiosa, eu sou muitas vezes impulsiva, eu sou compulsiva alimentar, eu tenho muitos problemas de autoestima, eu sou cliente da Simone, tenho que ser. Eu tenho que ser cliente da Simone. Mas eu não quero que a aluna, nada contra a sua profissão, mas eu não quero que a aluna precise disso lá na frente. Eu quero que a aluna tenha uma base bem sólida, bem construída, porque é muito mais fácil quando essa base cresce fortalecida do que quando eu tenho que ficar reparando. É a mesma coisa numa casa. A casa que eu morei há um tempo atrás, ela foi construída toda de qualquer jeito, com a base toda errada. E a gente viveu todos os anos naquela casa tendo que consertar coisas que poderiam ter sido bem feitas. Né? O processo do nosso cérebro é a mesma coisa. A qualidade das conexões que vão se formar e que vão desenvolver essa criança depende do relacionamento que a gente tem com ela. Como a gente educa, né? Se é baseado no vínculo e na segurança ou se é baseado no medo e na opressão. Inclusive, eu falei sistema imunológico, mas hoje tem muitas pesquisas que já atribuem ansiedade, câncer, doenças autoimunes, depressão, diabetes, problemas cardiovasculares. É isso aqui, ó, estresse tóxico. Tá? Então ele, é só prejuízo mental, não, prejuízo físico também, para a saúde. Já falei aqui, né, que vão oferecer nosso corpo como segurança e proteção para que eles possam expressar suas emoções livremente. Eu não vou conter, eu vou, na verdade, mostrar para que eles podem expressar isso de uma maneira segura, sem machucar o outro, sem me machucar, sem se machucar. Tá? É isso que eu vou fazer. E aí, então, como que eu faço isso, Natália? Pelo amor de Deus. Primeiro passo, eu vou acolher os sentimentos. Luna, a mamãe está vendo que você está com raiva. Tá tudo bem sentir raiva. A mamãe também sente raiva. Eu estou acolhendo esse sentimento dela e estou validando essa emoção, tá? E aí eu vou deixar que ela expresse. Então, tá tudo bem se chorar. Tá tudo bem, pode chorar. Tá tudo bem você querer se movimentar, querer bater de repente, mas você não vai bater no outro, não vai se bater. Onde você pode bater? Você pode bater no almofada, você pode bater o pé com raiva no chão, você pode dançar, eu posso fazer uma guerra de travesseiro com você, enfim, eu vou direcionar então ao que essa criança precisa fazer. Vou nomear aquela emoção, né? Então você está sentindo raiva. Vou ser o corregulador, vou ajudar essa criança a se voltar para o estado de equilíbrio. E aí, depois de tudo isso, eu vou entender o que está por trás daquilo. Por que é tão importante eu entender o que está por trás daquilo? Porque é a minha maneira de evitar também. É a minha maneira de começar a perceber os sinais antes daquele comportamento desafiador e aprender aquelas necessidades para que a gente chegue a esse extremo. Tá? Então, quanto mais a gente faz esse exercício, mais a gente consegue auxiliar os nossos filhos nesses momentos.
Eu vou dar um exemplo, meu pessoal de novo, eu falei para vocês no início que eu tenho muita dificuldade de gerenciar minha raiva e eu já percebi alguns comportamentos da aluna em relação a isso. Mas só para vocês entenderem como é importante também a gente saber lidar e expressar as nossas emoções, é porque os nossos filhos são espelhos. Então eu, apesar de ajudar muitas famílias, também me consulto com as minhas colegas educadores parentais, porque às vezes eu não consigo ver o que está na minha frente. E aí eu já falo assim, Nath, se você sente raiva, você está percebendo que seu corpo está com raiva, e você tem medo de repente gritar e assustar a aluna, ou fazer algo um pouco mais brusco, por que você não pega então empurra a parede com toda a sua força e expressa desse jeito sua raiva? Vai empurrando, tá? Eu pensei, tá bom, a próxima vez que eu sentir raiva, eu vou fazer isso. E aí eu fui e fiz. Quando eu fiz, a aluna veio no mesmo momento, começou a empurrar a parede também e fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. E aí eu morri de rir e tal, voltei a calma, enfim. Mas isso é para exemplificar que o jeito como a gente lida também é um jeito de ensinar as nossas crianças. Se eu mesma não sei expressar de uma maneira segura, se eu expresso gritando com meu parceiro, ou gritando com a criança, desrespeitando, enfim, se eu abuso do meu poder, porque eu não sei gerenciar as minhas emoções, tudo aquilo é reflexo também do comportamento deles, tá? Então é muito importante que a gente aprenda a gerenciar. E aí, o autoconhecimento, né? Eu estou falando um pouquinho agora. O processo de educação dos nossos filhos, ele passa primeiro pelo nosso processo de educação. Eu preciso entender quais são as minhas limitações, o que eu preciso aprender, quais são os meus traumas, como que esses traumas têm impacto hoje na minha vida, como que eles são gatilho para eu violentar o outro, desrespeitar o outro, né? Porque quando a gente vê, a gente simplesmente está gritando. Então é muito importante fazer essa análise mesmo e buscar ajuda de profissionais que possam te conduzir nesse processo, tá? Hoje, traumatizados que somos com essas conexões já tudo erradas, a gente precisa ressignificar com a ajuda de outra pessoa. Saber reconhecer seus traumas e gatilhos, já falei. Ser compassivo consigo mesmo faz parte do nosso autocuidado. Então, eu realmente me abraçar, tá tudo bem, eu errei, tá tudo bem errar. Como que eu posso acertar? Ser gentil, não ficar assim, meu Deus, mas que pessoa horrível que eu sou, eu errei, eu sou uma péssima mãe, eu sou a pior pessoa do mundo, vou do cavalo do bandido. A gente não precisa se martirizar desse jeito, nem ficar nesse lugar de culpa, a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, né? Acolher esses desconfortos e entender que tá tudo bem. Amanhã vai ser um dia melhor e eu vou conseguir fazer e aplicar aquilo que eu estou aprendendo. E o autoconhecimento é o ponto central para quebrar o ciclo de violência da educação tradicional. Se eu não reconheço, né, esses malefícios, se eu não reconheço essas marcas em mim, dificilmente eu vou sair desse automático e parar de repassar, né? Quando a gente não reconhece, não se conhece, a gente simplesmente repassa. O que eu poderia estar fazendo hoje? Colocando a mão no pensamento, igual eu sempre assisti o Super Nani. Poderia estar castigando, poderia estar batendo. Uma criança que, enfim, não tem uma maturidade para lidar com aquela emoção e eu simplesmente acho que é isso que vai resolver o meu problema. Eu poderia estar fazendo isso. Mas, com esse meu autoconhecimento, com esse meu processo, né, de autoanálise mesmo, eu posso fazer diferente. Então não é culpar nossos pais foram horríveis, eles eram péssimos, nós os amavam, não. Nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com o melhor que eles tinham. Né? Hoje a gente tem mais informação, hoje a gente tem mais pesquisa, hoje a gente tem mais recursos, hoje a gente tem mais apoio e a gente pode honrar os nossos pais fazendo o melhor do que eles fizeram. Né? Eu, nesse processo, né, de me questionar por que eu sou desse jeito, aí comecei a analisar minha mãe. Aí depois eu fui da minha mãe e falei assim, qual que é a vovó com você? Aí ela me explicou, eu falei, Aí eu fui pra minha avó, como que é uma bisavó com você? Aí eu, olha só, os traumas geracionais. Mas mesmo assim, eu consegui perceber que cada geração melhorou um pouquinho. Cada geração foi melhorando um pouquinho, foi curando um pouquinho aquilo. E a nossa tem uma oportunidade incrível de fazer algo extraordinário mesmo, né? Que é criar seres humanos saudáveis, devolver para a sociedade saudáveis. Olha que responsabilidade linda e maravilhosa
poder lindo que a gente tem, né, como mães. E aí, falar também que nós também temos comportamentos desafiadores. Vocês já pararam para identificar os de vocês? Eu sou a rainha do gelo. Antigamente era assim, eu ficava brava ali com o Dernes, e aí eu só virava a cara e não deixa que ele adivinha. Vou dar um gelo. Hoje eu ia lá, começava. Isso eu ainda faço, tá, gente? Estou com muita raiva e começo a bater as portas. Não vai perceber que eu estou com raiva. Mas não tenho essa habilidade ainda de expressar. Estou treinando isso todos os dias. Mas eu consigo já reconhecer melhor os meus próprios comportamentos desafiadores. Isso é birra também, tá? Xingar no trânsito igual eu faço. Que não sei o quê, por que não deu uma seta? É birra também. A gente só não para perceber e se avaliar. A gente acha que birra é só da criança. Mas a gente também faz birra o tempo inteirinho. Por quê? Porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções, não teve um corregulador lá atrás. Né? Esse papel de corregulação, ele vai ensinando. Quanto mais a criança aprende isso através do nosso exemplo, mais ela vai saber fazer sozinha, de maneira autônoma, lá na fase adulta. E acho que eu estou bem. Dúvidas, gente? Agora é o momento. Podem perguntar o que vocês quiserem. Sempre daqui eu consigo desse conteúdo, que eu estou aberta e disponível para responder. Só não me deixem falando sozinho. Alguém perguntou alguma coisa? Eu vou perguntar aí. Então pergunta. Vamos lá. Um desafio que eu estou passando com o meu filho. Tá. Meu filho optou por morar na casa do pai dele. E o pai dele viajou. E eu falei para ele que ele tinha que vir para a minha. E ele não veio. E eu comecei a gritar. Eu falei, você tem que vir, porque você tem que vir, porque o seu lugar é aqui. E ele gritando comigo, quer dizer, eu gritei, eu acho que ele gritou também, né, Natália? Só que existem coisas que os pais não podem, não podem dizer, né? Não Tem que podem dar aquele permitir. Eu sei que você tem uma menina pequena. Se você tivesse que me dar um conselho, qual seria? Primeiro, reduzir a sua expectativa, tá? Porque assim, a frustração da criança, ela vai ser normal, ela vai acontecer. Tá? Isso faz parte da nossa vida. A gente também não recebe não de bom grado. Só que aí, quando eu reduzo a minha expectativa, entendendo que ele não tem maturidade para se regular, eu vou para esse passo a passo então. Porque é um não que eu preciso dar para ele, não pode ficar sozinho lá. Não é seguro para ele, certo? Então você vai como que é o nome do seu filho? Como que é o nome do seu filho? É o Dani. Ele já é jovem. Tá. Mas Dan. eu também acho que não deveria ficar só. Dan, a mamãe entende que você está frustrado, que você queria ficar sozinho. Eu, na sua idade, eu também queria ter meu momento sozinho. Eu queria. Porém, eu não posso permitir que você fique sozinho, porque eu sou responsável por você. E eu prezo muito pela sua vida. Então você vai ter que vir comigo e ficar comigo. Tá tudo bem você ficar com raiva de tempo, pode ficar. Você quer fazer o quê? Quer chutar uma porta? Quer socar um travesseiro? Quer, sei lá, sair comer uma maratona? Eu tô com você. Você quer um abraço? Eu tô aqui, você pode chorar, você pode ficar com raiva, tá tudo bem ficar desse jeito. Mas eu não vou permitir. Você vai ter que vir comigo. Tá? E aí tudo bem, para eu chegar nesse estágio, eu preciso estar regulada. Por que você gritou? Que foi um gatilho para você e você se desregulou. Então eu acolher mesmo. Eu também estou com raiva, porque eu estou com raiva porque ele disse não para mim. Porque ele não quer vir comigo, isso me deixa com muita raiva. Se você precisar, tira um minuto. Ai, eu estou com muita raiva, eu vou fazer isso aqui, eu também estou com raiva agora. Vamos fazer os dois aqui alguma coisa e vamos expressar essa raiva. É entender que está tudo bem, né? Só que o grito é o quê? É uma violência. Né? Eu estou desrespeitando o outro, e aí você gritou, invadiu o limite dele, ele gritou de volta, se defendendo também. Né? É uma defesa do corpo dele, tá bom? Finalmente eu tô com você. Ninguém merece, não foi legal. Não é legal gritar com você, como também não foi legal você gritar comigo. Vamos tentar de novo? Vou fazer de novo, do outro jeito. Ou numa próxima eu prometo que eu vou tentar ser melhor, eu vou fazer de outra maneira. Tá tudo bem. Tá? Isso é poder. Quando a gente vai gritar, ela tem poder de vez, eu já gritei com ela, gente. Vocês acham que eu grito? Não, eu grito. Grito. Eu fui estudar raiz e agressividade por isso, porque eu grito, eu tenho dificuldade. Eu vi
ela quer muito colo. Acontece, a gente é humano, a gente às vezes está com o pratinho tão vazio que a gente não consegue dar também. Isso faz parte da nossa natureza. Então, assim, se abraça, se acolha, diminua as expectativas. E entenda que por mais que ele seja moço, ele também não tem essa habilidade de lidar com a frustração. E aí vocês lidam juntos com isso. Tá bom, imagina. Mais alguém que quer perguntar? Aproveitem. Não precisa ser só do tema fitness, tá bom? Pode ser sobre vocês mesmos também. Olá, muito boa sua palestra. Aprendi muita coisa. Ainda não sou mãe, mas me chamou muita atenção. Acho que foi no início da palestra que você comentou sobre ficar de olho também quando a criança está muito quieta, sobre o silêncio dela, né? Porque às vezes eu acho que talvez eu tenha sido essa criança. A criança se expressa isso, a criança que vai lá e ela, mas também quando a gente não explode, mas implode por dentro. E quais seriam as suas dicas, tanto para a criança quanto para o adulto agora? Uma dúvida de ficar diante de você. A minha dica para essa criança não chegar neste lugar ou a minha dica para uma criança que já está nesse lugar? Para as duas. Tá. Para a criança não chegar nesse lugar, o que ela precisa saber? Que o pertencimento dela, então, meu apego seguro não está ameaçado. De que maneira? Eu aceitando ela com os comportamentos bons e ruins, eu amando ela nos momentos bons e ruins, eu mostrando que eu estou ali para ela, para atravessar tudo isso junto. Quando ela sente que esse apego seguro está ali ok, que isso não está em risco, ela se sente livre para expressar essas necessidades, porque eu sei que aquele adulto vai estar ali para mim. Agora, quando eu percebo que minha mãe me deixou de castigo, me afastou, então está em risco aqui o meu apego seguro, eu estou desagradando, o que eu começo a fazer? Matar as minhas próprias necessidades. A minha autoestima, eu deixo de demandar, eu deixo de pedir, por quê? Porque sem aquele apego seguro eu não sobrevivo. A criança não sobrevive sem o pai e a mãe. Ela sabe disso, ela é totalmente dependente. Então, para que eu possa sobreviver, o que eu vou fazer? Eu vou parar de demandar, eu vou parar de pedir, eu vou parar de expressar. E aí, então tá bom, se eu paro de expressar, como que essa mãe consegue se reconectar com essa criança? Primeiro, pedindo desculpas. Olha, a mamãe viu que lá atrás eu deixei de perceber suas necessidades, eu não te deixei expressar livremente, então eu quero te pedir desculpa e a mamãe quer fazer diferente a partir de agora. Tá? Eu quero te dizer que está tudo bem você expressar qualquer sentimento. Natália, amanhã ela vai fazer isso, expressar? Não. Né? Eu preciso ir aos poucos me revinculando com essa criança e mostrando que está tudo bem, que ela está segura até ela se sentir pronta para poder então expressar livremente isso daí. Senão na fase adulta ela vai ser aquela que não sabe falar para o outro, tá imaginando meu espaço, meu limite, até aqui não. Ela vai ser aquela que, eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar fulano. Que ela está buscando essa aprovação. Ela vai ser aquela que, não posso falar não, eu tenho que falar assim, para tudo que eu preciso daquele amorzinho que eu não tive de mamãe e meu pai. Não é que não teve, é que ela não reconheceu que teve. Tá? Ela vai se tornar essa pessoa. A menina que diz sim para tudo, que não sabe pôr limites, que não sabe expressar os seus sentimentos, a sua raiva, porque tem medo de que esse pertencimento esteja em risco, ela está replicando isso. Tá? Então, esse trabalho de reconexão, ele realmente é mais trabalhoso. Aquela base está danificada, eu vou ter que ir reparando aos poucos, isso vai me exigir mais energia, isso vai me exigir mais dedicação, vai me exigir mais lupinha. Começar a perceber o que é desejo, o que é necessidade. Enquanto eu não percebo, eu vou aprendendo tudo até que eu consiga me vincular de novo com essa criança. Tá? E resgatar essa confiança. É mais difícil, é mais demorado, mas é possível. Porque o nosso cérebro tem uma neuroplasticidade incrível. A gente consegue aprender até o final da nossa vida. Tá? Só é, às vezes, um pouquinho mais difícil mesmo. Eu consegui responder essa pergunta? Consegui. Tá. Então tá bom. Eu acho que o meu tempo deu, né? Última pergunta. Então, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Aproveitem. Não vou morder ninguém. Não? Tá bom. Então, vou passar aqui o meu contato, tá? Tem ali o meu telefone, tem o meu Instagram para quem quiser acompanhar mais o meu trabalho.
Para quem precisar, está passando por alguma dificuldade nesse relacionamento, nesse trajeto, me chama, tá bom? Porque eu estou muito disponível aí para ajudar, para a gente ressignificar as coisas e proporcionar um desenvolvimento mais seguro, mais saudável, físico e emocionalmente para os nossos filhos. Vocês preencheram, todo mundo preencheu o papelzinho? Sim? Tá. Eu vou sortear 3 orientações parentais gratuitas. Eu sei que tem gente aqui que não é mãe também, porém, se eu sortear o nome de vocês, vocês podem presentear alguém ou, não, mas eu quero fazer porque eu quero entender um pouco mais de gestação, de puerpério, eu quero já saber que desafios vem pela frente, também pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Eu gosto, inclusive, muito de conversar que esse planejamento ele é melhor do que você estar vivenciando aqui no turbilhão, né, sem saber o que fazer. Vamos lá, quem vai ser a sortuda primeira? Simone falou que... A Simone. Bom, a gente já tem reunião marcada segunda-feira, então a gente conversa mais. Deixa eu separar aqui as sorteadas para não me perder. Vamos lá. Segundo nome, Mônica Paula Narciso. Mônica. Quer mãe? Sim. Maravilha, eu vou entrar em contato com você também. E quem vai ser a última sortuda? Vamos lá. Kathleen Cristine. Quer mãe? Não. Você pode fazer esse papel se você quiser fazer uma consulta já planejando, né, de planejamento, fique à vontade. Eu vou entrar em contato com você também. Meninas, mulheres, mães, solteiras, mamães, eu agradeço muito a disposição de vocês em me ouvir. Eu espero que eu tenha conseguido acrescentar algo de bom para vocês, nem que seja uma coisinha bem facular. Você quer agradecer também? Vamos agradecer. E, para quem precisar de mais ajuda, pode entrar em contato comigo, estou à disposição, tá bom? Foi um prazer imenso estar aqui. Obrigada a todas.